Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final. E me conta uma coisa, você é uma pessoa que gosta de saber muitas coisas relacionadas ao sono? Relacionadas ao sonho? O que acontece durante o sono? O que acontece quando estamos dormindo? O que acontece com a nossa alma? O que acontece com o nosso corpo físico? Quais são os tipos de sonhos que existem? Experiências durante o sono. Tem muito conteúdo aqui no canal já falando sobre isso na playlist dos sonhos. E hoje eu vou trazer para vocês um comparativo do que a medicina fala sobre esse assunto e o que a espiritualidade explica sobre o mesmo tema. Vou trazer trechos de uma entrevista de um médico neurologista que falou sobre distúrbios do sono e as fases do sono. E vou explicar algumas coisas relacionadas à crença espírita, o que a espiritualidade explica, porque tem algumas coisas que são diferentes, tem visões diferentes da medicina e da espiritualidade, porque uma cuida do corpo físico, do cérebro físico, é nisto que a medicina vai explicar, e a espiritualidade vai cuidar do nosso corpo espiritual. O que acontece com a nossa alma, o nosso espírito quando dormimos? Então, tem explicações diferentes sobre o mesmo tema. E aí, no final, você vai tirar suas próprias conclusões sobre o que você acredita. Será que a medicina está certa? Será que está errada? Será que a espiritualidade está certa? Será que faz sentido? Então, você vai assistir esse vídeo até o final para tirar suas próprias conclusões. E presta atenção numa coisa muito importante. Se você tiver algumas dúvidas, perguntas sobre doenças relacionadas ao cérebro, sobre neurologia, sobre algum outro tema relacionado à medicina, você deixa todas as perguntas, todas as dúvidas e sugestões que você tiver nos comentários deste vídeo aqui. Porque se tiver muitas perguntas bem interessantes, eu posso trazer um profissional da área para responder vocês. Então, para isso, você precisa deixar muitas perguntas aqui nos comentários deste vídeo. E logo pode ter um vídeo muito bom aqui, respondendo muitas dúvidas relacionadas a esses temas que são muito importantes. Uma questão de saúde mental, sobre uma abordagem mais técnica, mais profissional sobre esses assuntos. Então já se inscreve no canal para não perder nada e deixa o seu comentário agora para não se esquecer depois. E já compartilha com muitas pessoas, com todo mundo, para ter mais perguntas relacionadas a esse tema para este vídeo respondendo você ser possível. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Saber sobre distúrbios do sono, fases do sono, sonhos, experiências durante o sono, entre outras coisas. Então me acompanhe até o final. Então, o nosso vídeo de hoje é uma análise da entrevista que eu assisti do médico que é uma referência em neurologia, o doutor neurologista Norberto Verli. Ele concedeu essa entrevista a uma rádio, onde ele falou sobre os distúrbios do sono, sobre as fases do sono, algumas outras coisas relacionadas a sonhos, e é um tema de extrema importância, que nós já falamos sobre isso em alguns vídeos aqui do canal. Já temos uma playlist sobre sonhos, onde tem os vídeos da Semana dos Sonhos.
que eu trouxe explicações sobre cada tipo de sonho com suas características. Tem um vídeo sobre cada tipo de sonho aqui no canal. Eu vou relembrar algumas coisas com vocês, tentando comparar aqui com o que o médico explica sobre esses assuntos. A explicação dele, então, é baseada na medicina, como que a medicina explica esse tema. Tem algumas coisas muito interessantes, algumas coisas que fazem sentido. A medicina ela sempre vai estar certa nas suas explicações, mas ela trata do corpo físico. E eu vou trazer também uma comparação. O que a espiritualidade, o espiritismo fala sobre isso, porque tem diferenças. Então me acompanha até o final. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. A entrevista do doutor neurologista, um médico que cuida lá do cérebro físico, da cabeça e todas as doenças relacionadas ao cérebro, entre outras coisas também. E a entrevista, então, ela começa com o doutor explicando sobre as fases do sono, onde ele diz que existem 4 fases, a última é a 5ª fase, que é chamada de REM, que é um completo apagamento dos músculos, exceto dos olhos. E REM quer dizer movimento rápido dos olhos, como nós vimos lá na Semana dos Sonhos, que eu falei sobre isso. Está no primeiro vídeo sobre sonhos e pesadelos. E eu trouxe aqui os roteiros que eu usei na gravação daqueles vídeos, porque já se passaram alguns anos e é muita coisa para guardar na memória. São mais de 300 vídeos que tem aqui no canal já. Então eu vou relembrar para vocês algumas coisas que eu falei lá que aparecem na entrevista do doutor. E o que eu falei lá naquele primeiro vídeo da Semana dos Sonhos, que pode complementar esta explicação, é o seguinte: para não exteriorizar os nossos sonhos, o cérebro envia sinais à medula espinhal, paralisando os membros temporariamente. O único que movemos durante o sono são os olhos. Se movem de acordo com a nossa atividade no sonho e ocorre na fase conhecida como o REM, que é a última fase do ciclo do sono. Portanto, REM é o movimento rápido dos olhos. E o doutor também explica sobre o estágio 2, que equivale a quase 50% do sono, ou seja, em cada 8 horas de sono, 50%, que seriam 4 horas do sono, o cérebro repousa. E aí, durante esse estágio 2, a temperatura corporal baixa, a respiração fica mais lenta, ocupa menos energia o nosso corpo e o cérebro repousa, então, neste momento, né, que equivale a 50% do sono. 15 a 20% do sono, por volta de 1 hora das 8 horas de sono, é um momento que se entra em atonia, que é quando a pessoa não se mexe mais. É um momento em que está completamente relaxado, um relaxamento muscular. Ali o cérebro busca informações que temos ou mal resolvidas, ou que ficam com alguma emoção, ou que ficamos com algum medo, angústia, aflição, ou com sonho de vida real, aspiração futura. E o cérebro, ele tenta de alguma maneira resolver aquele problema. Explicação da medicina sobre sonhos, né? Então, está sendo explicado que o cérebro, ele busca essas informações que nós temos armazenadas lá na nossa memória e tenta resolver algum problema mal resolvido que está por lá. Então ele explica: sonho é uma tentativa ativa do cérebro durante cerca de 1 hora por noite de processar as informações. Sonhos são fragmentos incontroláveis
conscientes de coisas que a gente não processou e o cérebro tenta fazer uma espécie de faxina enquanto nós estamos dormindo. Sobre sonhar que está caindo, ele explica que geralmente são pessoas que têm medo de altura. É uma tentativa inconsciente do cérebro de processar a informação. Explicação da medicina é essa. Lá nos vídeos sobre projeção astral, nós vimos que quando nós acordamos com aquela sensação que estamos caindo, quer dizer que é um momento que a nossa alma está voltando para o nosso corpo físico. E aí gera aquele susto, né? E aí, às vezes acontece da gente acordar com aquele susto, parecendo que está caindo. E isso então é devido a nossa alma que está se encaixando de volta ali no corpo físico. Então são explicações diferentes, mas não quer dizer que uma delas esteja errada, porque como eu já falei, a medicina ela sempre vai explicar essas situações baseado no nosso corpo físico, o que acontece com a nossa cabeça física, com o nosso cérebro físico. A espiritualidade, o espiritismo vai sempre explicar as coisas que acontecem com a nossa alma, o nosso espírito. Então, é o lado espiritual, é a abordagem através do nosso corpo espiritual. Uma outra questão, sonhar que está rico. A pessoa tem esse desejo durante a vida consciente. Essa é a explicação do doutor. Então, para quem sonha que está rico, é um desejo que a pessoa tem aí na vida real e daí acaba sonhando com isso. Isso me fez lembrar do Freud. Quem é Freud? É conhecido como o pai da psicanálise, né? Um estudioso dos sonhos. E ele explicava essa questão dos sonhos falando que é a realização de um desejo reprimido ou uma ação que não conseguimos concretizar na vida real. Ou seja, para psicanálise, psicologia, os sonhos são um reflexo dos nossos desejos da vida real. Indo um pouquinho mais longe, podemos dizer que relacionado à vida passada, seria explicado que de acordo, né, de como é esse sonho, pode ser um sonho com uma visão de uma vida passada ou de uma vida futura, onde a pessoa é rica. É uma outra explicação. Aí uma outra coisa sobre não sonhar ou não lembrar dos sonhos. O doutor, ele explica. É porque a pessoa não está atingindo as fases profundas do sono. É um sono superficial. As causas de haver isso, das pessoas não lembrar ou de não sonhar. Uma das causas seria o trabalho demais, estresse demais, irritabilidade, quando a pessoa levanta várias vezes durante a noite ou porque dorme demais durante o dia. São explicações para pessoas que acham que não sonham ou que não lembram dos seus sonhos. E ele diz que os sonhos, eles acontecem única e exclusivamente nas fases de sono profundo, ou seja, nos estágios avançados, nas fases 4 e REM. E aí vamos trazer uma outra explicação, que está na literatura espírita, no Livro dos Espíritos do Allan Kardec, onde está lá explicado através dos espíritos evoluídos, espíritos esclarecedores, eles mesmos que explicaram esta questão. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E esses espíritos, eles explicam isso da seguinte maneira. No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um
pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outro. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque ele não a recebeu pelos órgãos do corpo, ou seja, de acordo com o espiritismo, os sonhos são experiências vivenciadas por nossa alma, quando a nossa alma está projetada para fora do corpo, vivendo lá algumas experiências em outros lugares. Então, essas informações dessas experiências que nós chamamos de sonhos, elas são armazenadas na consciência da nossa alma e não no nosso cérebro físico, porque nós não estamos vivenciando aquelas experiências com o corpo físico. Então, elas não vão ficar registradas no cérebro físico, e sim na consciência espiritual. E ainda sobre o significado dos sonhos, esses espíritos esclarecedores, eles explicam: os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vem comunicar-se com o vosso? Quando estáis certo de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília? Então, essa é uma explicação sobre os significados dos sonhos da literatura espírita. E temos uma outra questão, né? O radialista perguntou para este médico sobre sonhar com pessoas que nunca viu, pessoas que não conhece, lugares onde nunca esteve. O que isso significa? E aí, né, aquela pergunta de milhões para quem é conhecedor e segue, né, o espiritismo, que acredita nessas crenças de vida passada, nessas sonhos com visões de vida passada, vai ficar esperando uma resposta daquelas. E olha só o que o doutor respondeu. Acontece esse tipo de sonho em duas ocasiões. Uma delas é premonição. Aí sim, né? Um médico falando em premonição. É aquela hora que a gente abre bem os ouvidos para ouvir o que ele vai explicar sobre a premonição. E aí ele soltou o seguinte: parece que sonhou e algo aconteceu. E aí, você entendeu alguma coisa? Eu não entendi, mas deixa eu tentar te explicar um pouco melhor. Não é uma questão de parece que sonhou. Existem os sonhos premonitórios, sonhos de premonição. E tem vídeo aqui falando sobre isso. Relembrando as características dos sonhos premonitórios que nós já temos aqui no canal. Uma das características principais é único sistema de adivinhação que tem ligação
com o mundo espiritual ou místico. É uma sensação de aviso do que vai acontecer. É um pressentimento. Sonhos com eventos futuros. Prever o futuro através de um sexto sentido. É um tipo de sonho que pode fornecer informações sobre objetos, situações ou pessoas. Então, assim, sonhos premonitórios existem e várias pessoas têm esse tipo de sonho e eu posso falar, eu tenho propriedade para falar sobre isso porque já aconteceu comigo. Então eu falo daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, daquilo que eu já vivi. E eu já tive vários sonhos premonitórios com coisas que apareciam em sonhos, tipo um aviso de algo que iria acontecer e realmente aconteceu. Já sonhei com avião que caía, depois de alguns dias acabou caindo um avião em algum lugar. Já sonhei que um cachorro morria e de fato o cachorro morreu. Uma vez eu tinha perdido um objeto, não sabia onde é que estava e acabei sonhando com o lugar onde estava o objeto. E de fato estava lá. Então, esses são exemplos de sonhos premonitórios que trazem essa mensagem de alguma coisa que pode acontecer. Então, não é um tipo, parece que sonhou. A gente sonha mesmo e às vezes acontece mesmo aquilo que apareceu no sonho. E essa explicação de ser premonição, essa situação aí de sonhar com pessoas, lugares que não conhece, que nunca viu, não tem muito a ver com premonição. Nós que entendemos, que seguimos e acreditamos nas explicações do espiritismo, na hora a gente diz que isso aí é coisa de vida passada. Sonhos com visões de vidas passadas. Que também existem, que também tem vídeo aqui no canal. E que as características são sonhos que apresentam idiomas, roupas, cultura, arquitetura, lugares diferentes. Normalmente lugares, roupas de época, de tempos atrás, de séculos atrás. E são sonhos dotados de realismo, como se estivéssemos revivendo algo que de fato aconteceu. Podem ser sonhos recorrentes, repetidos. E esse tipo de sonho que a gente vê vida passada é uma das formas mais comuns de regressão de memória à vida passada, espontânea. Também tem vídeo aqui no canal sobre os tipos de regressão de memória espontânea, que acontece sem ser provocado, né? Que acontece de repente. E sonhos é uma das principais fontes de haver essa regressão espontânea. E também já aconteceu comigo várias vezes e tem relato de experiência aqui no canal também falando sobre isso. Então, esse cenário aí que o radialista, né, colocou para o doutor sobre esse tipo de sonho, ele até poderia ser considerado uma premonição se daqui a um tempo esse radialista ele for lá viajar para algum lugar e lá ele encontrar o lugar e algumas pessoas que ele viu durante algum sonho. Aí seria um caso de premonição mesmo. Mas se for lugares antigos que remontam a uma época antiga, uma casa de fazenda da época da escravidão, um castelo medieval, alguma coisa assim que remete a uma época de séculos atrás e que as pessoas estão usando roupas de época usadas naquela época também, isto é sinal de que é um sonho de regressão, que a pessoa está vendo cenas de vidas passadas. E tem bastante conteúdo sobre isso aqui no canal também. Na playlist aí dos sonhos, na playlist sobre vida passada, sobre regressão, sobre reencarnação, tem muito conteúdo aí, com histórias da vida real e com relato de experiência também. Tem aqui até um relato de regressão a uma vida passada.
Assiste se você gosta desse tema e se você quer saber um pouco mais sobre isso. E aí, também pode ser projeção no plano espiritual, né? Esse tipo de situação, esse tipo de sonho. É uma outra explicação do lugar e de pessoas que não se conhecem. Pode estar se referindo a um tipo de sonho de projeção astral. Que o espírito da pessoa vai lá para um outro lugar, talvez no plano espiritual, e lá tem o contato com outros espíritos, onde ele vai ter algumas experiências por lá. Então também pode ser, né, essa questão, lugares e pessoas que não conhece ou que não lembra que um dia conheceu. E aí o doutor ele também explica a outra ocasião, né, que pode haver esse tipo aí de sonho. E ele diz: temos o consciente, que é aquilo que é real, que está acontecendo. E também o inconsciente, que são pequenas experiências que passam muito rápidas pelo nosso cérebro, que ficam armazenadas, mas não facilmente acessíveis. Quando estamos nas fases mais avançadas de sono, lá na quarta fase ou o sono REM, temos acesso a pequenas informações. O cérebro faz um pequeno acesso em cada uma dessas informações que às vezes em ambiente consciente nem nos damos conta que tem e faz algumas ligações e tenta ou melhora essas informações ou manda elas embora. Assim parece que fazemos links desapercebidos e parece que conhecemos alguém de longe que se torna perto. Explicação do doutor. E daí ele dá um exemplo como pessoas que você não lembra mais delas, que são lá da infância, mas elas não saíram da sua cabeça. E aí, de repente, você sonha com essas pessoas. E é claro que quando o radialista ouviu essa explicação, ficou olhando para ele com aquela cara, dizendo: não entendi nada, não era isso que eu queria ouvir, mas segue o barco, né? Ele ainda explica: o cérebro no sonho tenta processar informações inconscientes ou melhorar essa informação e fazer nos lembrar ao acordar ou mandar esta informação embora. Lá na Semana dos Sonhos, eu falei em alguns momentos sobre o cérebro, onde eu disse que o cérebro é quase totalmente ativado, necessitando que o fluxo de sangue seja o dobro do necessário durante a vigília, e que os sonhos são um tipo de conteúdo que o cérebro processa enquanto a pessoa dorme. Então, achamos algo bem semelhante com aquilo que o médico explicou. A pesquisa realizada para a produção dos roteiros para a gravação dos vídeos da Semana dos Sonhos foi baseada em fontes da ciência, da psicologia, talvez até da medicina, da espiritualidade. Então é uma mistura de cada área ali que explica sobre os sonhos e nenhuma delas está errada. Outra questão que surgiu durante a entrevista é sobre lembrar quando acorda e depois se esquece dos sonhos que teve. E aí o médico diz que isso é absolutamente normal. A informação do sonho ela é muito fugaz, muito transitória e que o cérebro não tem essa capacidade de fixação completa das nossas experiências em sonhos. Por quê, né? Porque muitos sonhos, quando são sonhos de projeção astral, são experiências vivenciadas com a nossa alma e não com o nosso corpo físico, como eu já falei. Mas é claro que um médico que não é espírita
nunca vai admitir isso daí. É meio difícil achar alguém que vai fazer essa diferenciação e falar sobre projeção astral, sobre essas coisas. É meio difícil. Então, a explicação da medicina é essa, a explicação da espiritualidade, do espiritismo está aqui, na teoria, na literatura. Um outro exemplo que nós podemos dar para ilustrar melhor essa explicação é sobre sonhos ou visões de vidas passadas. Tudo que aconteceu em nossas vidas passadas, todas essas memórias que nós carregamos ao longo da existência, elas não estão armazenadas no nosso cérebro físico. Portanto, quando nós temos uma experiência que nós estamos despertando uma memória de vida passada, essa memória ela não está armazenada no nosso cérebro físico. Ela está armazenada na nossa consciência espiritual. Porque o nosso cérebro físico ele só vai estar armazenando as informações relacionadas a esta vida atual, porque ele não estava nas nossas vidas anteriores, não é o mesmo, o nosso corpo físico não é o mesmo, é um corpo diferente daquele que a gente já teve algum dia. Então, todas as memórias que a gente vivencia, elas ficam armazenadas na nossa alma, na consciência espiritual. E é nessa consciência da nossa alma que a gente desperta essas informações do passado, de outras vidas. E na maioria das vezes, quando temos visões com vidas passadas, nós também não estamos enxergando com os olhos da carne, estamos enxergando com os olhos da alma. Isso também acontece nos sonhos. Nós vemos todas essas situações quando são sonhos espirituais, né, relacionados à projeção, relacionado à vida passada. A gente vê tudo com os olhos da alma, que é chamado de segunda visão ou dupla visão. Então, isso dificulta um pouco de lembrarmos quando estamos despertos daqueles sonhos que a gente teve quando estávamos dormindo, porque são experiências vivenciadas pela alma e não pelo cérebro físico. Uma outra questão sobre sonhar com falecidos e não conseguir. O doutor explica: a experiência em vida foi consciente, o cérebro tem algo sedimentado ali, não tem nada que não esteja bem processado. Então, como ele já explicou anteriormente, durante o sono, o cérebro ele faz essa faxina tentando processar informações que não foram bem resolvidas. E no caso de pessoas falecidas, o médico ele explica que são coisas que aconteceram na realidade e que a pessoa viveu, que as pessoas não tem nada mal resolvido ali, não tem nada mal processado ali naquela informação que o cérebro pode encontrar. Então, ele não vai ter sonhos com essas pessoas falecidas. É uma explicação da espiritualidade, aquela velha frase que a gente encontra em conteúdo espírita: o telefone só toca de lá para cá e não daqui para lá. Ou seja, esse tipo de experiência, ele não vai acontecer quando a gente quer, na hora que a gente quer. Pode até acontecer esse tipo de sonho, esse tipo de experiência, um sonho de projeção astral, que pode acontecer de encontrarmos pessoas falecidas, porém, muitas vezes não lembramos desses sonhos por vários motivos. Uma delas é porque, às vezes, esses espíritos desencarnados nos passam alguma informação através do sonho e que não é uma informação que nós possamos lembrar dela na hora que despertarmos, porque é algo que talvez ainda vai acontecer e a gente não precisa ter essa informação agora, mas a nossa consciência espiritual tá lá, tá tudo guardado lá e sempre vai lembrar dessas experiências.
E sobre pesadelos, ele explica nada mais é do que um sonho ruim com experiência ruim. É um medo, aflição, desatino, aperto no peito. É uma espécie de informação mal resolvida e que no sonho o cérebro está tentando resolver. E sobre pesadelos, temos lá o primeiro vídeo, né, que é a diferença entre sonhos e pesadelos, onde eu expliquei que sonhos de pesadelos, eles têm um caráter assustador que usualmente interrompe o sono subitamente, com sentimentos de perigo, medo, ansiedade. Tem geralmente origem psicoativa e a sua fonte são uma série de pensamentos negativos que, quando armazenados em grande escala, tomam conta dos pensamentos enquanto se dorme, em forma de imagens, sons criados pelo cérebro, com um conteúdo assustador. E eles são mais prováveis na segunda metade do sono, transmitem nosso estado de ânimo e espírito, ou até nossos medos. Ocorre quando o corpo não está bem ou tem algo atormentando. E às vezes tem uma lembrança imediata. Para complementar, né? Não é muito diferente da explicação do doutor. Como eu falei, é um conhecimento diferente, uma explicação diferente entre a espiritualidade, entre psicologia e ciência e entre a medicina. Explicações diferentes, mas não quer dizer que uma delas esteja errada. Pode todas elas estarem certas, podem todas elas estarem interligadas. Existe aí, então, a única diferença seria que quando a nossa alma ela está em projeção para fora do nosso corpo, ela vai vivenciar experiências que só ficarão armazenadas na consciência da nossa alma e não no nosso cérebro físico. Então, se você gosta desse tema, quer saber mais sobre isso, já tem muito conteúdo aqui no canal falando sobre isso. Tem um vídeo recente que é sobre os sonhos na visão espírita, um vídeo só falando sobre isso, o que é sonhar no espiritismo. Tem mais conteúdo lá falando sobre esse assunto. Mais uma coisa que tem lá na Semana dos Sonhos, de algum vídeo lá sobre sonhos, que eu trago a explicação dos sonhos, que eu falo sobre o sono, onde apenas o centro lógico do cérebro para de funcionar enquanto dormimos. Por isso, sonhos adquirem muitas vezes tons de irrealidade. E aí, lá na Semana dos Sonhos, você vai encontrar sonhos lúcidos, não lúcidos, semilúcidos, e tem mais uma coisa aqui, ó. Por exemplo, nos sonhos lúcidos existe máxima atividade cerebral. Olha só quanto eu falei sobre cérebro, né? Sobre a função cerebral durante o sono, que vem a trazer um complemento para a explicação do doutor neurologista. Também falei que quando percebemos que estamos sonhando, estimula a parte do cérebro que é responsável pela autoconsciência e memória de trabalho. E isso está associado com a experiência de decidir como e quando agir, diretamente ligada ao livre-arbítrio. Também tem bastante vídeo aqui falando sobre livre-arbítrio. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Ficou longo o vídeo, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão de conteúdo. Se tiver muitas perguntas interessantes sobre esse assunto de hoje, que talvez, né, um médico, um profissional da área possa vir responder, né, umas perguntas mais técnicas sobre esse assunto, ou relacionadas ao espiritismo ou às experiências espirituais durante o sono,
deixa a sua pergunta aqui nos comentários deste vídeo. Sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão pode se transformar em um outro vídeo respondendo vocês. Quanto mais perguntas tiver, maior é a chance de vir um profissional aqui responder vocês, com um caráter mais técnico, mais profissional e de maior propriedade para falar sobre esses assuntos. Então, qualquer dúvida, deixa o seu comentário, que ele é muito importante sempre aqui no Diário da Vida. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Me diz o que você achou desse conteúdo. Será que a gente continua trazendo mais análise de outros conteúdos, de outras áreas, para fazer essa comparação aqui? Me conta o que você gosta, se você gostou dessa proposta de hoje, se a gente pode continuar ou não. Fica aqui no canal e assista os outros vídeos que tem aqui, todos esses vídeos que eu mencionei durante este vídeo aqui. E que aqui na descrição deste vídeo vai ter o link de alguns deles, dos mais importantes, que podem complementar este vídeo atual, que pode trazer mais informações sobre esse tema. Entra aqui no canal, conhece as playlists só sobre sonhos, só sobre vida passada, só sobre a regressão de memória, a reencarnação. Tem muito conteúdo bem explicativo, fácil de entender, com exemplo, com relato de experiência. E sempre um conteúdo vai complementar o outro, porque o que tem num vídeo não tem no outro, e pode trazer mais informações. E se gerar alguma dúvida, deixa a sua pergunta, que ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Então, muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido todo esse vídeo até aqui. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.